Pessoal, agora nós vamos começar uma revisão breve aqui sobre o sistema operacional Windows para vocês se prepararem melhor para a prova. Eu senti que alguns alunos estavam precisando de um certo apoio nessa, nessa questão, então vamos lá. A primeira coisa que você deve perceber aqui no sistema operacional é quando a gente se trata da área de trabalho. A área de trabalho é onde você vai organizar as suas tarefas que estão sendo executadas no momento. É um local onde você pode salvar arquivos de forma temporária. Não é recomendado que você salve esses arquivos e mantenha eles na área de trabalho, porque vai interferir na performance do seu computador. Então, é um recurso a mais assim para você conseguir executar as suas tarefas. Aqui na área de trabalho a gente também tem alguns outros recursos que é importante citar, como por exemplo, quando você clica com o botão direito, aqui na minha versão vai aparecer as opções para o Windows 11, você provavelmente vai conseguir executando aqui, no meu caso, Shift F10, eu consigo acessar as mesmas configurações de vocês que estão usando o Windows 10, né, ou inferiores. Então, Shift, eu seleciono primeiro algum dos softwares que estão disponíveis aqui na área de trabalho e aperto Shift F10 no meu caso, né? Shift F10. E aí ele vai abrir essas propriedades aqui do arquivo. A gente tem essas propriedades de criar atalho, excluir, renomear, recortar, colar, que são muito utilizadas, e a propriedade, né? Através da propriedade a gente consegue informações sobre o arquivo importante e alguns outros recursos que logo a gente vai voltar para esclarecer algumas coisas sobre isso. Então aqui na área de trabalho você decide o que vai ser o que vai ficar aqui, né? E a gente consegue também fazer uma organização de acordo com o que você preferir. Você pode classificar por nome, tamanho, tipo de item, e também exibir ícones grandes, médios, pequenos, da forma que você preferir. Aqui também a gente encontra a lixeira, que é assim o recurso que o Windows tem para você não perder os seus arquivos de forma imediata quando você exclui. Então, no processo de exclusão, antes de ele ser eliminado do seu computador, ele vai primeiro ser guardado aqui por um período pré-definido aqui na lixeira. Então, aqui eu tenho alguns arquivos que eu excluí durante o tempo e eu vou selecionar todos aqui, no meu caso, com o Ctrl A, e vou apertar na lixeirinha ou esvaziar a lixeira para os itens serem apagados de forma definitiva, certo? Outros recursos da área de trabalho são os recursos de personalização. Então, eu vou colocar aqui o Shift F10 para vocês conseguirem perceber. A gente tem aqui configurações de exibição e personalizar. Configurações de exibição é um recurso que tem várias opções para você conseguir modificar informações de tela do seu computador, e o personalizar ele é um sub-item da aba de configurações de exibição. Então, se a gente entrar aqui na configuração de exibição, a gente vai ter a opção personalizar aqui também. Ali, no caso, seria um atalho. Então, aqui a gente consegue ajustar recursos de resolução de tela principalmente, brilho, contraste, todos os tipos de definição que vai melhorar a visualização aqui na nossa tela. E personalização nada mais é do que a estilização do seu ambiente Windows. Então você consegue mudar informações de cores, né? Mudar informações de tela de fundo, temas, bloqueios de tela, tudo disponível aqui para você. Entender como é que funciona a área de trabalho, agora a gente precisa entender como é que funciona outras partes do Windows. Aqui na área de trabalho, na parte inferior, você também vai visualizar aqui a nossa barra de tarefas. A nossa barra de tarefas também serve como atalho para os principais
softwares que a gente utiliza. Então, quando um software estiver aberto, você clicar com o botão direito e fixar ele aqui na barra de tarefas, você vai conseguir executar ele de uma forma mais fácil. Outra opção para conseguir encontrar o software no seu computador é clicando no botão iniciar e pesquisando o nome dele aqui ou buscando entre os aplicativos aqui o aplicativo que você precisa ou que você quer encontrar, certo? É, um aplicativo, um recurso, aliás, do Windows que a gente utiliza bastante, por exemplo, é o painel de controle. Então, vamos aqui no programas, em todos os aplicativos para conseguir encontrar. Vamos descer e procurar a opção painel de controle. Se você não conseguir encontrar aqui nos recursos, provavelmente ele vai estar em alguma pasta do Windows, certo? Ou, se você preferir, você pode também pesquisar ele através da barra de pesquisa. Então, a gente vai colocar aqui, painel de controle, e é logo esse aplicativo aqui. Aqui no painel de controle, a gente também tem algumas opções importantes de configuração do Windows, questões de segurança, questões de rede, internet, de hardware e sons, os programas instalados, as contas de usuário. Essa parte de personalização que a gente viu, o atalho na área de trabalho também se encontra aqui. Então, aqui é um painel de controle onde a gente tem vários recursos importantes que a gente consegue modificar também. Eu vou falar aqui para vocês sobre a parte de programas, que é uma parte importante. Aqui em programas, a gente vem em programas e recursos e conseguimos visualizar todos os programas disponíveis aqui no nosso computador, tá? Mas antes de falar um pouco mais sobre isso aqui, eu vou mostrar uma outra parte do sistema operacional Windows, que é o explorador de arquivos. Aqui no explorador de arquivos, a gente entrou aqui pela lixeira, né? E a lixeira está vazia, certo? E se você olhar no lado esquerdo inferior, você vai ver que eu vou diminuir esse acesso rápido para vocês conseguirem visualizar melhor. A gente vai ver que tem o computador, né? Tem este computador. Quando você abre este computador, a gente tem diversas bibliotecas aqui. Então, temos a área de trabalho, que é essa parte que a gente discutiu um pouco antes, né? Tem a parte de documentos, tem a parte de downloads, de imagens, de músicas, de vídeos. E cada parte aqui, ela funciona salvando arquivos de forma automática pelo seu sistema operacional. Então, quando você instala, por exemplo, o navegador de internet, o browser, ele vai salvar os arquivos que você baixar por ele aqui em downloads. Se tiverem documentos sendo criados aí com softwares como Word, Excel, por padrão, ele vai salvar em documentos, né? Ou por padrão ele vai salvar os arquivos gerados por programas nessa pasta também. Na mesma forma para os outros tipos de arquivo. O que é importante que a gente perceber? Que aqui em meu computador é o núcleo de todo o nosso sistema, né? É aqui que a gente centraliza todos os drives, todas as partições que a gente tem do nosso computador. O que é importante a gente entender aqui? É que o nosso computador está subdividido em partes, né? No caso aqui do meu, ele está dividido em disco local C e disco local D. No disco local C, essa partição, ela é por padrão onde a gente guarda as informações do sistema operacional. Então aqui vão ter todas as pastas que fazem o seu computador funcionar da forma que ele funciona. Então, antes, para executar alguma coisa no nosso computador, a gente executava por linhas de comando, né? Que seria basicamente comandos como dir para
visualizar as informações aqui de pastas disponíveis no computador, comandos como cd, documents, para acessar as pastas, entendeu? Era tudo feito por linha de código. Hoje em dia a gente consegue através de arrasta, solta e cliques, né? Através do sistema operacional de uma forma muito mais intuitiva. Então, para o sistema operacional funcionar, essa pastinha esse drive, no caso, tem que ser conservado e todos os arquivos dessa parte eles têm que estar íntegros, né, para que o sistema operacional funcione corretamente. Aqui no meu caso também tem a partição do D2 pontos, né, onde eu guardo os meus arquivos. Quando eu preciso formatar meu computador, eu posso salvar os meus arquivos importantes todos aqui, formatar ou descolocar o C, que eu consigo zerar o sistema sem perder nenhuma informação de arquivo. Tem malefícios e benefícios, mas não necessariamente a gente vai entrar nessa parte. E a parte importante para vocês entenderem, a parte básica, é até aqui. Outras questões importantes que a gente precisa discutir. Eu vou aqui na pasta de documentos para eu mostrar algumas coisas para vocês. Aqui na parte de documentos, eu tenho dois arquivos, certo? Eu tenho um arquivo .mp4 e tenho um arquivo .exe. Esse .exe e .mp4 são as extensões de arquivo. E a partir daí vocês conseguem identificar qual é o tipo de arquivo que a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, esse arquivo é um arquivo MP4, é um arquivo de vídeo, e o arquivo de baixo é um programa executável, certo? Algumas vezes essa informação de extensão ela não vai estar disponível para vocês e pode ser que você precise visualizar essa extensão. Então, a gente tem aqui na barra de menus algumas opções importantes, né? Principalmente aqui em visualizar, no meu caso, ele aparece assim, mas para você, por exemplo, pode estar aqui em opções, né? Então, aqui no menu, na barra de tarefas, vai ter a opção de opção de pasta, né? Você vai abrir ela aqui e vai vir aqui na segunda aba, a aba de modo de exibição. Aqui você vai conseguir duas informações importantes que vão fazer diferença aí, né, no seu trabalho do dia a dia, que são ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos e ocultar e mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Esses dois recursos aqui, para quem é um pouco mais avançado na computação, ele utiliza bastante. Então, a gente sempre, quem já de costume sabe mexer com essas coisas, sempre deixa em mostrar arquivos e pastas ocultas e sempre deixa em desmarca essa opção de ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Porque se ela estiver marcada, a gente não consegue identificar qual é o tipo de arquivo, apenas pelo ícone que a gente vai conseguir separar, ou se a gente fizer um agrupamento de tipo de arquivo, né? Onde ele vai falar aqui o que é MP4, o que é um aplicativo, o que são pastas, né? Enfim. Então é interessante vocês saberem modificar isso aqui quando for necessário. Aqui no caso para o Windows 11 a gente também tem esse atalho em mostrar mais extensões de nomes de arquivos. A gente marca, ele volta a mostrar a extensão dos arquivos. Arquivos ocultos, que no caso é esse desktop.ini, né? Se a gente desmarca aqui itens ocultos, a gente não consegue visualizar mais os arquivos que estão setados como ocultos. E como que funciona esses arquivos ocultos aqui? Eu vou voltar aqui ao agrupamento para o nenhum, para ele voltar a agrupar, ele sair desse agrupamento. Para você setar um arquivo como oculto, você precisa clicar no arquivo, clicar no botão direito e selecionar na propriedade aqui a opção, clicando na opção oculto. A partir daí você não consegue mais visualizar o arquivo, né? Ele fica oculto no seu computador e para você conseguir visualizar ele é só a partir desse recurso aqui, visualizar arquivos ocultos.
Perfeito? Uma parte importante para vocês. Para voltar ele ao normal é só tirar essa opção de marcação aqui. Outra coisa interessante que eu preciso falar para vocês, agora a gente vai entrar aqui sobre a instalação dos programas, é para vocês conseguirem instalar os programas que vocês precisam, né? Geralmente a gente entra em um navegador de internet e vamos aqui. Por exemplo, vou pesquisar por um programa que a gente utiliza bastante, que é o RA, né? Windows RA. Esse primeiro programa aqui. Você vai procurar o programa, geralmente a gente procura o nome do programa, mais download, e vai encontrar alguma opção para baixar o arquivo. E esse arquivo vai ser baixado com o tipo .exe, tá? Aqui, ó. Sempre que você baixar o arquivo, ele vai vir um .exe. E o processo de instalação é bem simples. É só você ir até o arquivo, clicar duas vezes em cima dele, né? Clicar em sim e continuar o processo de instalação nos botões de avançar. Você clica em instalar, avançar, tomando cuidado para ler o que está escrito aqui. Às vezes você está instalando dois programas sem saber, às vezes você está instalando um vírus. Então só tenham cuidado para entrarem no site correto e seguirem os passos aqui, lendo brevemente o que está falando para vocês não instalarem outros arquivos ou vírus sem querer. O RAI é um aplicativo que a gente utiliza bastante, principalmente para envio de documentos. Então, quando você vai baixar um volume grande de documentos ou enviar, ele é um recurso em que você consegue compactar, juntar todos os arquivos e diminuir um pouco o tamanho deles para conseguir enviar. Então, aqui no Windows, nativamente, a gente tem a opção de compactar para zip, tá? E a gente tem o aplicativo Windows RA, que também tem essa mesma opção aqui em adicionar para arquivo. Então, por exemplo, em algumas vezes nos trabalhos que eu tive com os meninos, eu pedi para os arquivos serem compactados e enviados por e-mail. Então, o processo é simplesmente selecionar todos os arquivos, clicar no botão direito. Aqui no meu caso está aparecendo essa opção, mas aqui para vocês vai aparecer assim. Vocês vão adicionar Add to Arquivo ou adicionar para arquivo no computador de vocês. Seleciona o local, escreve o nome do arquivo aqui, teste, por exemplo, salvar e seleciona o tipo de arquivo aqui e OK. Ele vai criar o arquivo, tá? Aqui vai demorar um pouquinho, por quê? Porque é um arquivo de vídeo, um vídeo de 1 hora, né? Aliás, é mais de 1 hora, são 2 horas, porque é um filme, e ele vai demorar um pouco para fazer essa conversão. Vou cancelar aqui, mas no final, o que ele vai trazer para a gente é um arquivo, deixa eu ver se eu consigo pegar arquivos mais leves para mostrar para vocês. E no meu tá com poucos arquivos, eu vou conseguir acessar só aqui no disco local D, por exemplo. Então aqui a gente tem esses blocos de arquivo. Se eu clicar no botão direito, vir aqui em adicionar para arquivo e adicionar aqui nesse mesmo local, ele vai criar um arquivo .rar, tá vendo? E aqui dentro vai ter, da mesma forma, os mesmos arquivos. Ele vai agrupar os arquivos para um envio mais simplificado e com um tamanho menor também. Então, aqui em propriedades, você vai ver, ó, 738 KB. E os arquivos originais aqui, vamos ver se ele conseguiu diminuir. 754 KB. Aqui no caso ele não conseguiu compactar os arquivos para ficarem menores, mas geralmente isso acontece, tá? Vou apagar isso aqui, tá? Porque foi só para demonstrar para vocês. E agora a gente vai lá, por exemplo, se a gente quiser desinstalar um programa, né? Então a gente volta aqui para os
programas e recursos, que é aquela parte do painel de controle que eu tinha explicado para vocês. Para desinstalar um programa, simplesmente você vai selecionar o programa, clicar no botão direito e clicar em desinstalar a partir desses recursos e programas aqui, tá? Clica assim, ele vai te perguntar se você tem certeza que você quer desinstalar o programa, você clica em sim, ele vai fazer a desinstalação do programa, certo? Foi removido com sucesso do seu computador. Simplesmente isso. É, vamos ver o que mais que dá para abordar aqui. Outra coisa importante aqui são os programas que iniciam junto com o Windows. Geralmente a gente tem alguns programas-chave que iniciam junto com o Windows. Por exemplo, antivírus, programa de sincronização com nuvem, alguns programas acessórios como esse Lightshot, que é um programa para printar a tela de forma mais dinâmica e você consegue fazer até anotação. Então, para você fazer esses programas iniciarem com o computador ou não iniciarem com o computador, vocês vão clicar em Ctrl, Alt, Del e vão vir aqui no gerenciador de tarefas. A partir do gerenciador, você consegue ver o desempenho do computador também. Então, você está vendo aqui a capacidade usada do CPU, da memória, do disco e da rede. E aqui inicializar, você também consegue ver os programas que estão habilitados a iniciarem junto com o Windows, certo? Para a aula de Windows é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham entendido e consigam usar a ferramenta de uma forma mais objetiva, mais simplificada. É, consigam navegar aqui pelos os locais do Windows, entendendo cada parte. Quando vocês estiverem na área de trabalho, entender que aqui é um ambiente para trabalhar de forma pontual, né? Depois os arquivos são sempre organizados nessa parte aqui de computador e dentro das bibliotecas que você utiliza aqui. Então, por exemplo, vai ter a biblioteca do documentos, downloads, imagens, músicas, etc. Você pode criar a sua configuração e algumas vezes vocês vão precisar usar recursos do Windows que vocês vão encontrar lá no painel de controle aqui em todos os aplicativos. Espero ter sido claro. Vejo vocês em breve.